Nós vamos falar agora de um hábito simples, mas que pode salvar vidas. Sabe o que é? Lavar as mãos. Tocamos nossos olhos, narizes e bocas com as mãos com mais frequência do que pensamos. E com essa pandemia da Covid-19 que nós passamos, nós vimos que o hábito de lavar as mãos pode ser o grande diferencial para prevenir doenças, principalmente respiratórias e diarreicas. O que parece uma lição que aprendemos nos primeiros anos escolares é, na realidade, um alerta da Organização Mundial da Saúde. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Desde pequenininho, no jardim de infância, que para quem ainda lembra, né, doutora, a gente sempre tinha aquela história de vamos lavar as mãos antes da refeição, tinha aquelas musiquinhas e tudo mais. Quer dizer, é um aprendizado que vem desde o início como uma forma de higienização, porque as mãos têm uma importância muito interessante, porém ela é também uma grande transmissora se assim não for bem higienizada. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo, doutora Luciana. Boa tarde, Wilson. É isso mesmo. Boa tarde a todos os telespectadores também. Wilson, as mãos são um grande veiculador de agentes que a gente pode tocar, contaminar e transferir pelas mãos. Então, nós somos, na verdade, feitos de bactérias. As pessoas acham estranho quando eu falo isso, mas a bioquímica, a forma da gente viver na Terra, precisa que essas bactérias colonizem o nosso organismo. E na pele nós não vemos, porque elas são minúsculas, mas nós temos muitas bactérias. E quando a gente não tem vírus assim na superfície da pele, a gente tem bactérias. Mas quando a gente entra em contato com uma pessoa gripada, ou uma pessoa gripada, por exemplo, tocou naquela bancada que você vai usar depois, um computador, por exemplo, e aí depois eu venho e a pessoa não higienizou suas mãos para tocar ali naquele computador e ela estava gripada. Então ela espirrou, ela tossiu, utilizou a mão aí para parar a tosse, o espirro, e ali continuou na bancada, no computador. Depois vem outra pessoa e utiliza dessa bancada e depois leva a sua mão à boca, leva a sua mão aos olhos, e é uma forma de contaminação. Então, os vírus respiratórios, eles podem ser transferidos assim, quando a gente dá a mão a outra pessoa também. Tanto que durante a pandemia, né, e às vezes em alguns surtos que tem de doenças respiratórias, há uma recomendação, por exemplo, nas igrejas, daquele hábito, naquele momento de confraternização, né? Então, que aquilo ali também não exista depois da pandemia e outro, como eu falei, em alguns surtos. Porque nesse momento as pessoas podem passar o vírus para outro através das mãos. E também, por exemplo, a pessoa utiliza o banheiro, o vaso sanitário. As nossas fezes, elas são compostas também de bactérias, a gente elimina essas bactérias pelas fezes. A gente utiliza o vaso sanitário, faz a nossa higiene e depois não lava as mãos. Então sai aí contaminando. Isso, infelizmente, apesar de tudo que a gente aprendeu no jardim infantil, infelizmente a gente vê acontecer muito isso. Eu não sei vocês, não sei o telespectador, mas você já reparou, por exemplo, num shopping, a gente vai ali e fica vendo, eu pelo menos com o meu olhar aí, crítico para essas coisas, eu vejo, as pessoas saem do banheiro diretamente para fora, não utilizam a pia. E não é só passar a mão. Quando a gente passa a mão pela água e não utiliza o sabão, a gente não descontamina a mão o suficiente e assim a gente pode contaminar o alimento que a gente vai utilizar, o pão, o sanduíche. Saio do banheiro, não fiz a higiene e depois eu vou comer, ou eu vou pegar naquelas bandejas que a gente utiliza e a próxima pessoa pega na bandeja e pode então ter doenças diarreicas, que são as principais formas de transmissão dessas bactérias pelas mãos. Então é um hábito barato, vamos dizer assim, fácil de ser feito e que protege tanto e quando a gente fala isso na comunidade como um todo, mas quando a gente leva isso, por exemplo, para uma unidade hospitalar, aí sim que isso se agrava,
porque a gente está no local onde existe um risco maior de infecção. Então, aí sim é que essa lavagem precisa ser mais utilizada de forma muito mais eficiente, né, com sabão sempre, às vezes com álcool, e para que então a gente diminua essa possibilidade de contaminação. Perfeito, doutor, excelente. Isso é uma coisa simples que a gente faz porque as mãos é um grande veículo, né, de transmissão, né, enfim, porque você toca em tudo e depois você coça os olhos, coça o nariz, coça a boca, vai pegar um alimento com a mão e aí é um grande vetor para que você se contamine. Se todo mundo fizer a higienização, consequentemente, teríamos mais doenças, né? Menos doenças, aliás. Vamos fazer as perguntas, então, vamos ver as perguntas de quem quer participar com esse bate-papo com a doutora Luciana Pacheco. A pergunta é do Fagner Silva. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, devemos lavar as mãos de bebês e crianças? O bebê, a gente precisa lavar as nossas mãos para tocar no bebê. Porque assim, o bebê não vai sair aí tocando, nem agora. Quando ele começa a andar, faz cocô, né, na fralda e tal, às vezes ali tem uma melação total e aí naquele momento ele suja as mãozinhas, aí precisa que a gente higienize tudo adequadamente. Mas é difícil o bebê passar para a gente essa forma de contaminação. Pode, se ele tiver com a mãozinha suja dele de fezes. O principal, o mais importante no caso do bebê é que nós, como cuidadores, como pais, como vizinhos, ao tocar no bebê, ao pegar no bebê antes, higienize as mãos. Isso é importante. Perfeito, muito bem. Tem gente que vem da rua, já pega na criança e tudo mais, pega na mãozinha da criança, dá um beijo na mão da criança, a criança coloca a mão na boca, isso é terrível, né? Não é recomendável. Muito bem, doutora, vamos lá para a segunda pergunta, ver quem fez a segunda pergunta. Foi a Tânia Almeida. Doutora Luciana, podemos continuar usando álcool para limpar as mãos? Sim, Tânia. Exceto se, por exemplo, você foi cuidar do bebê, sujou suas mãos com fezes, aí é preciso que você, antes de passar o álcool, higienize com álcool, com água e sabão. E depois, então, você pode usar o álcool. Mas se a sua mão não estiver com uma sujidade grande, então é recomendado mesmo que utilize o álcool, utilize o produto que estiver mais próximo de você para que você higienize as mãos. Então, eu estou no restaurante, estou longe do banheiro, por exemplo, no shopping, então vou me servir, tem álcool disponível, higienize as mãos, porque aí você já diminui aquela população de bactéria que tem na parte superficial da mão, e assim a gente vai minimizar, né, diminuir essa possibilidade de ter infecções intestinais por essa, se a gente tiver com a nossa mão muito contaminada. E isso vale para qualquer situação. Na igreja, a gente vê as pessoas na missa, por exemplo, eu sou católica, frequento a igreja católica e vou para a missa no domingo. A paz de Cristo, é isso, doutora? Como? É naquela paz de Cristo, quando todo mundo se toca. Na paz de Cristo, exatamente. E hoje a igreja católica, pelo menos, diminuiu muito essa paz de Cristo. Né? Eles fazem, mas as pessoas não se cumprimentam mais tanto como antigamente. Mas, por exemplo, na hora da comunhão, então, geralmente, tem um álcool ali antes que a gente pode utilizar, e na hora da oferta, então quando alguém passa também com aquele saquinho pedindo a oferta, também vem junto com o álcool ali, porque a gente coloca dinheiro é sujo, e aí depois, por exemplo, você vai comungar e aí receber a hóstia, é o ideal que esteja com a mão higienizada, né, sem aquele contato ali com o dinheiro. Perfeito, muito bem. Tanto é que o Ministério da Saúde liberou, que tinham proibido a venda do álcool 70 líquido, né, doutora? E agora a Anvisa, aliás, o Ministério da Saúde agora estendeu por conta da situação do Rio Grande do Sul, e o álcool 70, então, agora foi estendido e prorrogado aí a comercialização dele até 31 de agosto por conta dessa situação que está vivendo Rio Grande do Sul. Então, tá aí a forma do álcool 70 como uma forma de higienização para que você fique muito bem higienizado e evitando assim a propagação de doenças. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu continuo dizendo, são atos simples, como a senhora bem disse, barato, que é limpar a mão com sabão, sabonete, enfim, né, para que você não evite que a doença vá até você ou até outras pessoas. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Boa semana com muita saúde. Boa tarde.
Boa saúde para todos nós. Lavando as mãos, a gente já ajuda bastante. Muito bem, doutora, perfeito. Doutora Luciana Pacheco, um abraço, obrigado. Infectologista da melhor qualidade aqui no Explica Pra Gente. Prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta, tá? Muito bem.